E aí galera, beleza? Bem, estamos aqui em mais um vídeo do curso de cálculo, ok? A disciplina de cálculo. E hoje eu vim falar aqui um pouco sobre diferencial. Na minha opinião, esse é o assunto até agora, né, mais legal que eu já vi dessa disciplina de cálculo 3, ok? O que vai ser diferencial de função de duas variáveis? Bem, eu trouxe aqui um exemplo bem prático para a gente perceber melhor isso. Por exemplo, temos aqui esse retângulo, ok? Um retângulo de lado 2 e 3, certo? Bem, então esse retângulo ele vai ter uma área, certo? Ele vai determinar uma área. Trouxe aqui até em metros para ser bem intuitivo, ok? É uma questão bem intuitiva. Ele vai determinar uma área, esses lados aqui. Bem, e aí se eu disser assim, no caso aqui vai dar 6 metros, né? 2 vezes 3, 6 metros quadrados. Bem, e se eu diminuir esse lado, 2, e aumentar um pouco esse lado 3 aqui? Então ele vai determinar um novo retângulo. No caso eu trouxe aqui, vai determinar esse, ó, um pouco maior aqui, ó, 3,01 metros, o lado de cima, e um pouco menor aqui, 1,97 metros, o lado aqui, o outro lado aqui, certo? Então ele vai determinar uma nova área. Esse retângulo aqui, essa área aqui em vermelho. A multiplicação dos lados, certo? Então, se eu perguntar para vocês qual é a variação dessa área, essa área aumentou, diminuiu, você pode fazer multiplicando, certo? Normalmente, mas também tem um método que, na minha opinião, torna mais fácil, justamente pelos valores. Por exemplo, você multiplicar 3,01 por 1,97 e depois subtrair com o outro. Tipo assim, às vezes os valores podem não ajudar, entendeu? Esses valores quebrados, um pouco, a vírgula, os números depois da vírgula podem complicar um pouquinho. Então temos aqui um método bem prático, que é o diferencial, ele vai ajudar muito nisso. Vamos ver logo o que é esse diferencial, ok? Então vamos lá, né? Diferencial. Consideremos a função diferenciável z igual a f de x, y, né? Consideramos essa função. A diferencial de f em xy relativa aos acréscimos dx e dy, ou seja, acréscimos em x e acréscimos em y, é dz, a notação que a gente usa para a diferencial, ok? É igual a derivada da função em relação a x vezes o acréscimo em x mais a derivada da função em relação a y vezes o acréscimo em y, certo? Bem, esse diferencial ele vai ser apenas uma aproximação, ok? Vamos lá, vamos entender aqui o que isso quer dizer. Por exemplo, aqui temos o ΔZ. O que seria esse ΔZ? Seria a real variação dessa função, ok? Temos aqui, ó, ΔZ é igual a f de x mais dx e y mais dy, menos f de xy. O que isso quer dizer? Vai ser a função aplicada com as variações, que é essa primeira aqui, menos a função inicial. Aí você vai ver a real variação dessas funções. Por exemplo, temos aqui, no caso dos dois retângulos que a gente apresentou, temos aqui a função inicial, que seria esse azul, certo? A gente tinha esse retângulo aqui, a gente aplicou variações aqui nas medidas dos lados, então vai ter uma variação na área. No caso, a função inicial seria o retângulo azul que a gente iniciou com ele, certo? E a gente aplicou variações nas medidas dos lados. Então, a função aplicada às variações seria o retângulo vermelho, que seria essa função aqui. Então, você faria essa área aqui, menos a área desse retângulo azul aqui, certo? Então, você descobrir a real variação dessa área, certo? E os valores exatos. Só que, como eu falei, às vezes a multiplicação desses números, da medida dos lados com as variações, podem não favorecer. Por exemplo, multiplicar 1,97 metros com 3,01 metros. Às vezes não favorece esses cálculos. E o diferencial, ele vai facilitar esses cálculos,
mas ele vai ser apenas uma aproximação do valor real, entendeu? Às vezes, então, quanto menor for a variação na medida dos lados, por exemplo, mais o diferencial vai se aproximar desse deltazinho aqui, que é realmente o valor real, entendeu? Então, o diferencial vai ser apenas uma aproximação. Foi o que eu coloquei aqui, atenção. O diferencial é apenas uma aproximação do valor real, ok? Da variação real, certo? Bem, vamos ver agora um exemplo que vai facilitar muito mais o entendimento, ok? Voltei, galera. Trouxe aqui um exemplo. É só transferir o exemplo dos retângulos que a gente já vinha trabalhando, ok? Desses retângulos aqui, só passei aqui para o quadro, ok? Bem, vamos lá tentar entender. Então, qual é a variação, né, da área? A área dado x vezes y, né? Lado vezes o outro. Quando o x passa de 3 e 2 metros, né, o lado, o x passa de 3 metros para 3,01 metro e o y passa de 2 metros para 1,97 metros, que é o exemplo que a gente estava trabalhando, né, com os retângulos. Bem, e aqui está a diferencial. A diferencial da área é a derivada da área em relação a x vezes o acréscimo em x e a derivada da área em relação a y vezes o acréscimo em y, certo? Bem, então a gente tem que determinar as derivadas da área e também os acréscimos em x e y. Vamos fazer logo os acréscimos, certo? Vamos lá. O x, um lado passou de 3 para 3,01. Então, qual foi o acréscimo que teve aqui? 0,01. Concorda comigo? Então, ele aumentou 0,01, certo? Então, isso daqui vai ser o dx, que é o acréscimo em x. E o y? Ele passou de 2 para 1,97. Ou seja, ele perdeu 0,03 metros, certo? Então, a gente coloca, ele perdeu, então basta fazer 2 menos 1,97, que vai ser 0,03, certo? Então, isso daqui foi a variação no lado y, certo? A variação nesse lado aqui. Então, isso daqui vai ser o dy, certo? Bem, a gente já temos isso, agora basta determinar as derivadas, certo? Vamos lá. Já substituindo aqui para a gente agilizar. A derivada da área em relação a x. A derivada da área em relação a x é y, certo? X aqui, a derivada de x é 1 e o y vai ser tratado como constante. Então, y vezes dx, o acréscimo em x, é 0,01. Concordam que é a mesma coisa que 1 sobre 100? Certo? Então só passei aqui de 0,01 para 1 sobre 100, que é a mesma coisa. Mais, derivada da área em relação a y. Agora, a derivada de y é 1, então o x vai ser tratado como constante. Então x, né, vezes 1 é x. Vezes o acréscimo em y, a gente acabou de calcular. Menos 0,03. Concordam que é a mesma coisa que 3 sobre 100? Deixar a mesma coisa aqui, ó, que 1 sobre 100, certo? Só que agora negativo. Mesma coisa. Bem, vamos lá. Continuando. Diferencial da área. Quem é y? Agora a gente substitui. Quem é y? É 2, certo? Y é igual a 2. Vamos lá. Vezes 1 sobre 100. Então, 2 vezes 1 é 2 sobre 100, certo? Beleza, até aí tranquilo. E agora, quem é o x? É o 3, certo? Então, vamos lá, só substituir. Mais 3 vezes, 3 vezes menos 3 sobre 100, certo?
Isso daqui, ó, vai ficar 3 vezes menos 3 dá menos 9 sobre 100, correto? Então vamos lá. Só organizando aqui, ó, 2 sobre 100 menos, não, 3 vezes menos 3 dá menos 9 sobre 100, correto? Agora, como é o mesmo denominador, então eu posso juntar as frações. Então eu boto tudo sobre 100, porque é o mesmo denominador, e faço 2 menos 9. Então, ó, o diferencial da área ele vai ser menos 7 sobre 100. A mesma coisa que menos 0,07. Mesma coisa. Ou seja, então a gente achou o diferencial da área é menos 0,07. Ou seja, ao passar dessa área azul para essa vermelha, teve um decréscimo na área, que é menos 0,07, ok? Então, se você passar aqui, vai ser aproximadamente esse valor aqui. Vai ter uma queda no valor da área. Você passa desse azul para esse vermelho, com essas medidas, a área ela vai diminuir um pouquinho, em mais ou menos 0,07, ok? Bem, e aí, como a gente estava falando, o diferencial ele é apenas uma aproximação. Como assim? Vamos lá, o valor real seria o ΔZ, seria o ΔA, certo? Seria esse ΔA aqui. O ΔA você multiplicaria, faria a multiplicação normal. Faria a multiplicação de 3,01 vezes 1,97 menos 3 vezes 2. Esse valor aqui, se você fizer na calculadora, você vai encontrar menos 0,0703. Ou seja, essa daqui é a variação real, é realmente essa variação aqui na área. E o diferencial, ó, menos 0,07. Perceba que foi uma ótima aproximação para esse valor aqui. Então o diferencial vai trazer isso, trazer uma boa aproximação para essas variações, certo? Bem, é isso, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários e até a próxima.